sou a Andrea Éboli Eu sou o LG. e estamos aqui hoje no podcast Gerações. É isso, Gerações Cast no ar na segunda temporada com, mais uma vez, convidados muito especiais. O Geração Cast é um contraponto às verdades absolutas sobre gerações. Um espaço de conexões reais onde todos têm algo a aprender e a ensinar. Em cada episódio é uma profissão e 2 profissionais de gerações diferentes. Estamos aqui hoje com o super Pedro e Ricardo. Uhul! Que isso, Pedro, que o que está timaço. atrás de você? Nova York? Você está em Nova York, é isso? Que honra, obrigado pela introdução. Sim, estou em Nova York. Me mudei faz um pouquinho mais de um ano. Sejam bem-vindos. É um prazer vocês aqui para hoje sobre a profissão consultoria. Olha que bacana. Tanta gente que está escutando a gente que se inspira em você, que vai se inspirar em vocês para, na verdade, pensar na carreira delas. Isso é um grande privilégio, imagina. Então, o que a gente quer hoje começar, vocês contando um pouquinho da história de vocês. Mas a gente nunca faz uma pergunta tradicional, não. A gente faz uma pergunta assim um pouquinho mais maliciosa para vocês contarem a história de vocês. E a pergunta hoje é a seguinte: se vocês tivessem que apresentar a jornada e a carreira de vocês para uma criança, Pedro, Ricardo, o que você faz? Como é que vocês contam a profissão de vocês para essa criança? Pode escolher aí quem começa. E aí, quem Ricardo, começa? quer começar? Vou deixar você. Quem Começa? Vai me deixar com essa bucha dele. Mas queria explicar o que é consultoria para uma criança de 2 anos, né? Vamos lá, eu acho que eu explicaria assim: olha, você gosta do brinquedo que você tem? Eu gosto. Esse brinquedo precisou ser produzido, construído, não foi? Foi. Você viu esse presente na televisão, não foi? Então, tem uma empresa que faz esse brinquedo. Eu ajudo que essa empresa faça esse brinquedo a um custo menor, que quando você vá na loja, esse brinquedo esteja lá na loja, que quando você vê a propaganda na televisão, a propaganda seja bacana, né? É isso que eu faço. Uau, gostei. E aí, Pedro, Perfeito. E você, falaria o quê para as crianças? Achei a resposta perfeita. Acho que eu vou num lado parecido um pouco. Eu faço consultoria de tecnologia. Então eu diria alguma coisa do sentido de assim, sabe esse desenho animado que você gosta de assistir? Ou sabe esse jogo, esse videogame que você gosta de jogar? O meu trabalho ajuda as empresas a transformar um produto melhor, a ter um produto melhor para você, um videogame mais divertido, ou um desenho animado que se encaixa mais com seus interesses, esse tipo de coisa. Então eu iria para esse caminho. Mas excelente resposta. Bom, são respostas complementares e provavelmente essa criança entendeu, né, cara? Ela entendeu. Deu para entender o que uma consultoria faz. Agora, vamos aprofundar um pouco. O que é que levou vocês a, de fato, escolher essa carreira? Né? Um mais jovem um pouco nessa carreira, o outro mais experiente um pouco, mas teve um momento assim que vocês perceberam que é isso, consultoria que eu vou fazer agora como profissão. Como que foi para vocês? Agora é você, Pedro. Eu respondi primeiro antes. Tá bom. Pra mim, acho que é engraçado. Quando eu converso com muita gente, todo mundo fala que não teve um momento específico que clicou, mas acho que pra mim teve um momento que eu percebi e falei, não, acho que é isso que eu quero fazer, esse é o caminho que eu quero seguir, por um motivo bem específico, né? Um pouco mais assim da minha história de background. Eu fiz ensino médio no Brasil, em São Paulo, e aí eu vim fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu fiz faculdade na Flórida. E na faculdade na Flórida, na faculdade que eu fiz, eles incentivavam muito você a fazer estágio, mesmo assim no verão, né, estágio de verão, quando está de férias, você faz um trabalho full time, ou quando você está no semestre escolar, então na segunda metade do ano, ou nos primeiros meses do ano, até tem estágios que são meio período, né, enquanto você estuda também. Mas aqui tem muito uma cultura muito forte de você fazer um estágio, que é 1 ano antes de você se formar, nas suas férias, no seu período de férias, né? Eu acabei que fiz vários estágios diferentes, em várias empresas diferentes, em áreas diferentes, e em setores diferentes. Mas em todos os meus estágios tinha uma coisa em comum, que eu estava sempre trabalhando em projetos voltados para a parte de dados, de análise de dados ou de engenharia de dados, nesse sentido.
E eu gostava muito, que era muito dinâmico, que eu fazia mais ou menos o mesmo tipo de coisa para setores diferentes, para empresas diferentes e com pessoas diferentes. E claro que os projetos todos não são iguais, eles mudam alguma coisa aqui ou ali. E conforme eu fui tentando entender qual tipo de carreira que eu queria seguir, acabou que ficou mais óbvio que consultoria tem essa dinâmica que você vai mudando de projetos, você vai mudando de setores, vai mudando de áreas, você trabalha com pessoas diferentes. E, de novo, é baseado em projetos, né? Então tudo tem começo, meio e fim, que é uma coisa que eu gostava muito dos meus estágios. Então, teve um momento no meu último estágio que eu percebi que o meu título como estagiário estava como consultor. E nessa hora eu falei assim, nossa, acho que consultoria é uma coisa que se alinha bem com o que eu fiz durante a faculdade. Acho que faz bastante sentido eu continuar seguindo, especialmente na parte de tecnologia, de dados e tal. E acabou que decidi que era isso que eu queria fazer. E aí eu comecei a aplicar para um monte de vaga e consegui a vaga de consultoria em tecnologia, que falei, perfeito, exatamente o que eu quero fazer. Então eu comecei a fazer isso logo depois da faculdade. E aí, cara? E você, Ricardo? Agora é minha vez. A minha história é um pouco diferente. Consultoria foi quase um plano B. Eu fiz engenharia aeronáutica. E quando eu me formei pouco depois, eu não sei, os jovens que estão aqui vão se lembrar, teve um plano chamado Plano Collor. E o Brasil estava numa situação econômica muito complicada. Pra você ter ideia, a Embraer, naquela época, ainda não era privatizada e ela estava demitindo pessoas. Então, o meu objetivo sempre foi continuar como engenheiro aeronáutico, eu queria ir trabalhar na Embraer, mas não havia espaço e nem as empresas de transporte aéreo estavam contratando. As Varig, VASP e Transbrasil. Olha, eu estou denunciando a minha idade aqui, big time, né? E aí, naquela época, as consultorias elas estavam começando a crescer no Brasil. A McKinsey tinha entrado fazia como 2 anos no Brasil, a Booz Allen estava num processo de crescimento muito forte, e aí eu entrei num processo de seleção da McKinsey, acabei não passando, cheguei no sócio, acabei não passando, mas aí surgiu uma oportunidade de trabalhar em Campinas, numa consultoria pequena, em um assunto bem técnico, era literalmente inteligência artificial, era modelos matemáticos para tomadas de decisão. Uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida foi fazer um curso fora, um mestrado fora. Meu pai tinha feito doutorado fora e eu tinha aquilo como desejo. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar em Campinas, e na empresa qual foi trabalhar, o dono da empresa, ele era professor, ele tinha um relacionamento com o CNPq, e aí ele tinha uma bolsa que o CNPq tinha dado para ele para um estágio internacional, que eu consegui converter no mestrado. Aí eu trabalhei lá durante 1 ano e meio, fui para o mestrado, voltei, e aí eu tentei de novo consultoria de gestão, e aí eu fui trabalhar na Velho Partners, que era uma empresa italiana, e dali para frente eu segui. Hoje eu estou com mais de 30 anos de formado, mas mais de 20 eu trabalhei em consultoria. Eu tive 2 passagens por organizações, uma foi a PepsiCo e a outra foi uma empresa de tecnologia, onde eu fazia um trabalho muito parecido com o de consultoria também. Então, basicamente, minha carreira foi toda trabalhando com consultoria de gestão, a não ser o início da minha carreira, que eu fazia um pouco na linha aí do Pedro, programação, coisas, né, pesquisa operacional, se alguém já ouviu falar esse tipo de coisa. Bom, e aí eu queria fazer uma pergunta, então, pensando o seguinte. Imagine que aqui esteja um monte de gente assistindo a gente e pessoas pensando se consultoria é a carreira que eles deveriam seguir. Quais características que vocês acham que esse profissional precisa ter para se dar bem, para ter sucesso no mundo de consultoria? Primeira coisa, assim, vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu acho que é muito comum no mundo corporativo hoje, mas em consultoria isso é muito intenso, é uma resiliência muito forte. A carreira de consultoria, ela é muito demandante do ponto de vista pessoal, né? Hoje em dia se viaja um pouco menos. Antigamente fiz projetos de consultoria que eu saía segunda-feira, 6 da manhã, pegava avião e voltava na sexta-feira à noite. Mas hoje se viaja menos. Mas
é uma consultoria, é um trabalho de altas horas, muita dedicação. Aí, do ponto de vista assim de perfil, acho que assim, o consultor ele é tipicamente uma pessoa muito curiosa, ele gosta de aprender sobre coisas novas, ele não se incomoda de enfrentar o desconhecido, porque todo projeto é diferente. Não existe aquela coisa de fazer sempre a mesma coisa, né? Isso é divertido, mas também te gera uma ansiedade, porque toda vez você está lidando com um desafio novo, uma situação diferente. Então, tem que ser alguém com uma capacidade de adaptabilidade muito grande. Trabalhar em time é fundamental, não existe consultoria feita de forma individual, tudo depende de time. E aí tem uma questão assim, consultoria de gestão, e é importante diferenciar, né? Porque a palavra consultoria, quando alguém pergunta, o que você faz? Eu trabalho em consultoria, mas consultoria do quê? Né? Então, acho que é bom especificar. Quando se fala de consultoria de gestão, o que a gente chama de capacidade analítica é fundamental, quer dizer, saber organizar um problema em partes, quebrá-lo para você poder resolvê-lo de uma forma bem estruturada, de uma forma lógica é fundamental. E comunicação verbal, né? Você tem que explicar para o seu cliente o que você concluiu, o que você encontrou e as suas recomendações. Então é importante que você saiba se comunicar de forma adequada, tanto escrita quanto oralmente. Eu acho que eu tô aprendendo, acho que eu tô aprendendo exatamente isso. Faz um pouco mais de um ano que eu comecei a trabalhar e exatamente no começo é isso, é aprender quais tipos de características que é bom, né? Que te ajuda a ser um bom profissional nessa área. Algumas coisas que eu já percebi, assim, com um ano, que eu posso dizer, a primeira é parecido com isso de querer ser curioso e aprender coisas novas, é que você precisa aprender e gostar de ficar desconfortável, realmente, porque pelo projeto mudar o tempo inteiro, é uma dessas coisas que, quando você pensa assim, se sente, beleza, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, tô super confortável com o que eu tô fazendo, muda. Aí você tem que aprender alguma coisa nova completamente, então você volta a ficar desconfortável e tem que aprender alguma coisa nova. Então, eu não diria que é uma carreira tranquila no sentido de, eu vou chegar no trabalho e eu sei exatamente o que vai acontecer. Não me parece ser o caso. Claro, eu ainda estou no começo, nunca se sabe o que vai acontecer. Mas a ideia agora, a impressão que me passou é que é essa, é que todo dia você está aprendendo uma coisa nova, fazendo alguma coisa diferente. E o meu time na UI agora, uma coisa bem legal deles é que eles tentam se manter todos juntos, independente do projeto. Então, o sócio do meu time, o que ele faz, em vez de quando ele ganha um projeto novo, em vez de ele procurar as pessoas com as habilidades certas para aquele projeto, ele prefere manter o mesmo grupo de pessoas, que ele sabe que são pessoas boas, ele prefere manter o mesmo grupo em projetos diferentes. A principal desvantagem disso é que ele não consegue contratar quem é o expert naquela área, né? Então, às vezes eu vou me colocar num projeto que uma coisa que eu lembro de ver um tempão atrás, mas eu tenho que aprender e começar a fazer logo na hora. Então, adaptabilidade é muito importante. E no sentido de adaptabilidade também, é que não tem muita rotina. Eu comecei a perceber isso agora. Eu fui num jantar com o meu sócio um tempo atrás e ele falou assim: olha, eu tô nessa carreira faz 20 anos e até hoje eu não consegui achar minha rotina. Ou porque viaja muito, ou porque tem projetos com horas diferentes. Eu já tive projeto que trabalhava 70 horas por semana, já tive projeto que trabalhava 40, 45. Então, muda muito. É difícil de encontrar uma rotina por conta de ser uma coisa muito dinâmica, né? Então, acho que as características que eu já percebi logo de cara, a primeira é adaptabilidade, vontade de aprender, você ficar confortável em estar desconfortável, e você também aprender a ser confortável e não ter uma rotina muito estabilizada por muito tempo, porque as coisas vão acabar mudando, né? É inevitável, seja viagem, projetos novos e tal. Então, sempre aprendendo, né? E essa pergunta é muito boa, muito bom pra mim ouvir também o que o Ricardo tem pra falar, as características são boas. É a pergunta, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém mais sênior na empresa, é a pergunta que eu faço, é assim, qual tipo de pessoa que tende a se dar bem nessa carreira? Tipo, qual tipo de pessoa que eu tenho que tentar virar, assim? Então é uma coisa que eu tô aprendendo também. Agora, imagine para quem está ouvindo, como que não tá. Especialmente para quem tem interesse na área ou já é da área, né? Essa junção de gerações que a gente tem neste episódio,
ele agrega tanto para quem já é experiente quanto para quem está começando na área. E tem uma coisa que vocês falaram que eu acho que cabe a gente aprofundar um pouco, que é o seguinte: tipicamente, a consultoria ela passa pela capacidade ou competência de resolver problemas, né? O cara até citou um pouco sobre isso. E sempre, quase sempre, uma consultoria ela estrutura as coisas. Ela coloca em método, em processo, monta uma estrutura e, até onde eu consegui apurar, existe uma estrutura macro que ela é mais ou menos como o contexto que você está inserido no projeto, o problema que você identifica que você quer resolver, o impacto que aquilo vai ter, é sempre mensurar, e consultoria é craque em mensurar, e eventualmente lições que você aprendeu ali para sugerir para o seu cliente o que ele tem que fazer. Então, o que eu gostaria de saber de vocês tanto no início da carreira quanto uma bastante experiência, que é justamente o molho secreto desse episódio, como você se adapta ao estilo do cliente? Vocês trabalham com clientes que vão desde o setor da tecnologia, que você citou, até farmacêutico, ou bem de consumo e agronegócio. Como que eu, como profissional de consultoria, me adapto a isso? E, mais do que isso, eu me adapto ao meu tipo de cliente, ao tipo de projeto. Vocês citaram resiliência, mas como que é essa adaptação do fazer para entregar depois? Essa é uma pergunta boa. E às vezes é possível, às vezes é difícil, tá? Porque é assim, né? Todo mundo fala, lidar com pessoas é difícil, né? E é exatamente isso. Você tem, imagina, o agrobusiness. Não é, claro, dependendo da empresa, vai estar mais acostumada a contratar consultoria, mas outras podem ter uma visão um pouco mais, ser um cara mais pragmático, querer uma objetividade maior. Eu vejo muito isso, sabe? Tem clientes mais sofisticados, que gostam de análises mais sofisticadas, de discussões mais elaboradas, e tem aquele cara mais pragmático, que é mais pão, pão, queijo, queijo, que é coisas mais objetivas, até mais orientadas à ação. Então, eu acho que é muito isso, é de pescar o que o cliente do outro lado espera, do ponto de vista de entrega, e tentar moldar a entrega ao perfil dele. E isso às vezes dá certo, às vezes você consegue antecipar, às vezes você não consegue. É um grande desafio mesmo ter essa leitura, né? A gente está toda hora fazendo isso, e estar em time é muito bom, porque pessoas distintas têm leituras distintas, né, do cliente. E aí essas informações coletadas no grupo ajudam a criar um denominador comum. Então aqui a gente tem que ser assim. É bem, né? Tem aquele cliente que é super nervoso, super agitado, tem aquele cliente que não, que gosta de uma discussão mais estratégica. E aí a gente tenta se moldar. Mas às vezes você lê bem e dá tudo certo, e o cliente gosta de você, e às vezes você não lê tão bem, e às vezes há uma frustração mútua de você não ter conseguido entregar aquilo que o cliente queria e o cliente não ter recebido aquilo que ele queria. Eu acho que é exatamente isso, é a habilidade de saber ler o tipo de entrega, o tipo de comunicação que vai funcionar melhor com aquele cliente. Eu acho que tem uma relação forte, sim, de segmento e o tipo de comunicação que dá certo com cada cliente. Como você falou, às vezes um cliente de tecnologia vai se comportar de uma maneira diferente de um cliente de agronegócio, de consumidor, o que é que seja, de farmacêutico. Eu acho que essa habilidade de saber ler as interações e entender qual que é o jeito que vai atingir o cliente da melhor forma, acho que vem com experiência mesmo. Acho que é uma coisa que você se colocar na mesma situação várias e várias vezes, você começa a traçar paralelos. Assim, pô, esse cliente se comunica muito parecido com aquele outro cliente. O que deu certo com ele? O que deu errado com ele? Como que a gente faz isso agora? Como que a gente faz assim, assado? Obviamente, eu não tenho essa experiência ainda. Oi, pode falar. Você atua na América, você atua com clientes brasileiros de América Latina ou não? Só com americano? Não, só com americano. Obviamente, eu também não tive experiência de trabalho no Brasil, então é difícil para mim comparar a diferença nesse sentido, né, no âmbito mais profissional. Mas eu sinto que aqui tem uma separação muito maior da vida pessoal e da vida profissional, né? Aqui você no trabalho é uma pessoa, na vida pessoal você é outra, assim, são coisas um pouco distintas, assim.
E é interessante ver como tem pessoas, isso assim, né, a gente está falando de relacionamento com clientes, mas até eu entrando na empresa, no relacionamento com pessoas dentro da própria UI, como que eu vou me relacionar com um sócio, como que eu vou me relacionar com um gerente sênior, assim, né, acho que relacionamento vai interno também, mas tem algumas pessoas que elas gostam de manter a vida separado, e se você começa a trazer um lado um pouco mais pessoal para a conversa, aquilo pega mal. Tem gente que não gosta de dividir o lado pessoal. Mas tem gente que tem muito essa vontade, sabe? Que são, né, ou de dentro ou de fora, clientes, o que seja, gosta de ter um pouco, de ter uma conversas da vida pessoal. Assim, o que você fez no final de semana? Pô, levei minha filha na apresentação de balé, o que seja. E conversa um pouco mais sobre isso, você consegue criar essa conexão, criar essa conexão um pouco mais genuína, né? Mas também tem gente que pega um pouco mal. Então é interessante entender a nuance, assim, e ver para qual lado que você tem que levar a interação. É bacana, mas acho que isso é a habilidade de lidar com pessoas, é uma das coisas mais importantes em qualquer carreira, né? Eu imagino, mas em consultoria acho que é primordial, assim, é super, 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 super importante. De novo, acho que tanto com clientes, mas também internamente, assim, para o meu próprio desenvolvimento, fazer as conexões certas e tal. Eu vou trazer aqui agora uma pitadinha. Acho que o Ricardo trabalhou também na indústria, né? E eu passei a vida inteira contratando consultoria na minha vida, né? A gente, então, consultoria estava sempre dentro lá, McKinsey, bem, sempre dentro da empresa, a gente fazendo aqueles projetos enormes lá. E eles sentavam com a gente para fazer o famoso diagnóstico, que no final do diagnóstico eram as coisas que a gente falava e eles botavam naquelas formatações e PPTs lindas, mas no final era o que a gente falava. E as pessoas da indústria, quando vocês saíam, falavam assim, cara, ele pegou tudo que a gente fez, coloca lá, e manda fazer, e no final quem faz somos nós, porque depois ele lava as mãos e vai embora. Como é que é para você hoje, Ricardo, principalmente, que trabalhou na indústria e depois foi para a consultoria? Como é que você vê isso, esse bastidor aí que tem com a consultoria, a fama da consultoria nas indústrias? Muito bacana esse seu ponto. Eu trabalhei na Bain Company, né? Na realidade, eu, de novo, denunciando a minha idade, eu fiz parte do grupo que fundou a Bain Company aqui no Brasil. Não sei se vocês... A história... Eu trabalhava na Velho Partners e havia alguns sócios da Velho Partners que foram convidados pela Bain para abrir um escritório na América Latina, isso há 27 anos atrás, 26 anos atrás, há bastante tempo atrás. E eu fiz parte desse grupo. A Value Partners já era um spin-off da McKinsey. Então, todos os materiais que a gente usava, os treinamentos, eram oriundos da McKinsey. Qual era a minha frustração em consultoria de gestão, né, principalmente? Era exatamente esse ponto, de você entregar um caderno, análises super bacanas, coisas muito interessantes, mas eu nunca sabia se o cliente tinha levado aquilo a cabo, se ele tinha feito aquilo acontecer, se ele tinha usado aquilo que eu implementei, aquele modelo que eu desenvolvi. E isso era frustrante, né? Dava uma sensação meio de serviço não acabado, né? Aí eu decidi ir para a indústria exatamente por isso. Eu queria ter uma vivência do mundo real. Eu tenho sorte de hoje estar trabalhando numa empresa que tem um viés bem diferente, tá? Eu não sei se você se incomoda que eu mencione onde eu trabalho. Eu trabalho numa empresa chamada Peers. É uma empresa brasileira, hoje com quase 400 consultores. E ela tem um viés de implementação muito forte. Por quê? Porque ela também tem um grupo de tecnologia muito grande, né? A tecnologia é uma forma muito eficaz de implementar projetos. Você tem outro processo, como é que você faz o processo acontecer dentro de uma organização? Põe no RP, põe no workflow, põe em alguma ferramenta que garante que aquele processo vai caminhar naquela sequência que você estabeleceu. Então, essa questão de entregar algo que é uma recomendação, mas você não saber se aquilo foi executado ou não, é frustrante mesmo. E Bain e McKinsey, elas têm um desafio, porque como são empresas com um ticket muito alto, as pessoas não têm muito interesse de contratar essas empresas para implementar, né?
Então, você tipicamente tem que trabalhar com empresas que têm uma proposta de valor mais interessante, mais viável para a implementação, né? Então, o que você falou, a única coisa que eu corrigiria no que você falou é que a gente levava um diagnóstico que tinha a ver com o que as pessoas tinham falado. Sim, a gente entrevistava os executivos, isso fazia parte, mas as empresas de consultoria de gestão, tipo a McKinsey e a Bain, elas têm um foco analítico muito forte, né? Então, é uma doutrina pegar uma quantidade grande de informações, de dados, e fazer vários cortes e análises sofisticadas usando essas informações. E a gente conseguia levar insights muito interessantes para os clientes, que eles não tinham clareza, eles não tinham visibilidade daqueles insights, tá? E a questão de organizar o que está sendo dito dentro da organização e botar aquilo de uma forma estruturada também tem seu valor, porque o conhecimento das pessoas dentro das organizações ele está disperso. As opiniões, o entendimento que cada um tem de um mesmo problema é heterogêneo e não é comunicado. Muitas vezes não tem vaso comunicante. E às vezes a consultoria vem e põe aquilo e organiza aquele pensamento. E aquele pensamento organizado dá mais propriedade para falar, agora eu entendi qual é o problema e eu sei o que eu tenho que fazer como decisão. Não, concordo. Hoje eu vivo um pouco disso, né? Porque hoje eu também sou consultora. Então, no final, eu saí da indústria da minha carreira de 20 anos e vim para a consultoria. Eu entendo exatamente o que você fala, mas eu entendo exatamente também os bastidores, que é as pessoas sempre achando que a gente está fazendo, estruturando, as pessoas falam nos corredores, né? As dores e delícias de estar ou ter estado dos dois lados da moeda, né? Dos dois lados do balcão. Mas eu quero colocar o Pedro nessa discussão também, porque a gente tem o futuro, que é a partir do presente. Ouvindo o Ricardo, Pedro, que trouxe essa história, inclusive eu nem sabia que ele fez parte do grupo fundador da Bain no Brasil. Sensacional conhecer a história agora. Você hoje, você acredita que você, ou a sua geração, os seus pares aí onde você trabalha na UI, vocês enxergam que vocês estão construindo já o futuro da consultoria? Tem alguma diferença para essa história que o Ricardo contou? Você acha que a inteligência artificial, por exemplo, vai mudar radicalmente o trabalho da consultoria? Ou não? É isso mesmo e o negócio é negócio, analisa, resolve problema, resume pensamentos, toma decisão e o time local executa. Como que você imagina ou pensa isso? Não, muito boa pergunta. Bom, primeiro, tá sendo uma aula pra mim, isso, ouvir tudo, porque é super legal. Mas, eu acho que quando eu comecei na consultoria, eu também tinha um pouco de dificuldade, assim, de enxergar qual que era a proposta de valor, a não ser só ligar uma lanterna e falar quais são os problemas. Eu imagino que o cliente já deveria saber quais são os problemas, né? Então, eu também tinha um pouco de dificuldade de enxergar a proposta de valor. E tendo conversas parecidas com essa que a gente está tendo agora, uma vez me falaram uma coisa que eu achei genial, é que o nosso trabalho de consultor é exatamente esse, é a gente perceber quais são os problemas e mostrar quais são os problemas. A gente faz isso tantas vezes com tantos clientes diferentes que a gente começa de novo a perceber padrões. A gente tem mais expertise de mercado, de indústria e consegue falar para o cliente, né, de uma maneira um pouco mais sucinta e de olhos de quem está vendo de fora. Às vezes quem está vendo de dentro também fica vendo aquilo por muito tempo, não consegue ver a imagem maior e tal. Mas é muito interessante, porque eu sinto que a minha geração agora, a gente questiona mais o porquê a gente está fazendo as coisas. Eu sinto isso, assim, da galera que entrou comigo na minha turma, né, no primeiro ano, na empresa. Questiona mais o porquê que está fazendo as coisas, qual que é a proposta de valor, o que a gente está realmente trazendo de novo, né? Nossa, eu já me peguei tantas vezes em situações que eu estava fazendo o mesmo PowerPoint pela 15ª vez e me perguntando por que eu estou fazendo isso pela 15ª vez, sabe? E eu não via direito motivo daquilo. E eu percebo que isso é um tipo de pergunta que a minha turma, assim, a galera que entrou comigo, faz um pouco mais do que a galera mais sênior. Também tem o lance de que na UI eles te obrigam a você se aposentar a uma certa idade, né? Então acontece que gira bastante as posições, você não fica lá por tanto tempo. Então eu sinto que é um lado positivo que gira bastante as gerações dentro, né? Para responder a sua pergunta em relação a inteligência artificial, o que vai mudar, se vai continuar sendo
a coisa mais tradicional, você vai mudar tudo. Bom, assim, não preciso nem falar que a inteligência artificial hoje em dia tem sido um buzzword muito forte, todo mundo fala muito disso agora, meio que tudo acabou que virou inteligência artificial, o que já era inteligência artificial e não falavam, agora a galera vende como só uma solução de inteligência artificial, mesmo sem ninguém entender direito o que eu acho, mas eu acredito muito eu tenho uma posição, a minha posição em relação à inteligência artificial, eu acredito muito que não vai tirar emprego, mas vai deixar as pessoas muito melhores no que ela faz. Então não é que o trabalho vai necessariamente mudar, mas as pessoas vão ter muito mais ferramentas para fazer o trabalho muito mais bem feito. E quem não souber usar a inteligência artificial vai acabar fazendo um trabalho mal feito e vai ficar para trás. Não é que a inteligência artificial vai mudar o que é feito. Eu acho que talvez a inteligência artificial mude o jeito com que as coisas são feitas. É desse jeito que eu enxergo essa mudança, assim, hoje em dia. E até um pouco mais dessa característica da minha turma, assim, entrou comigo de questionar o porquê a gente está fazendo as coisas. Isso também muda um pouco o jeito que as coisas são feitas, ou questionar como que a gente está fazendo isso. Não tem um jeito mais fácil de fazer? Por que a gente entrega o mesmo relatório toda semana? Não era só mais fácil a gente criar um dashboard, assim, que tem tudo e aí não precisa fazer mais, sabe? Então, esse tipo de pergunta, assim, eu sinto que vem bastante, assim, um pouco mais da minha geração. Bom, e o que a gente, na verdade, assim, né, a gente estava acabando discutindo um pouco dessa história das gerações, né? Porque a gente tem sempre a sensação de que a outra geração faz coisas diferentes e que é novo tudo isso, mas a gente se pensar 20 anos atrás, eu entrei de trainee na Natura 20 anos atrás, a gente já também fazia esses mesmos questionamentos. Não tinha inteligência artificial, mas a gente já tinha esses mesmos questionamentos. Então, tem um pouco, acho que, das gerações novas, mas é sempre a nossa visão e o nosso ângulo, né? Hoje eu olho para os trainees e penso desse jeito, mas quando eu estava lá, eu pensava de outro jeito. Então, eu acho que tem um pouco, a gente fala, tem um pouco. E hoje as pessoas falam muito dessa história de botar gerações em caixinhas, né? Porque tem mais dados, né? Então a gente consegue entender mais as gerações, porque a gente tem informação, tem mais dados, aí pesquisa para todos classificando, né? Todo mundo, o que antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação, né? A consultoria se baseava muito na qualidade das análises, como você disse, né? Então as empresas geralmente tinham um poucos internas, ou se tinham, não sabiam usar aquelas informações internas, e as empresas assumiam muito esse papel de análise de data, né? E aí a minha pergunta para você é assim, agora com a inteligência artificial, isso vai estar mais disponível, né? As empresas estão acessando essas informações com uma qualidade. Você acha que isso vai ter impacto no que é contratado dessas consultorias no futuro? E essas consultorias vão perder um pouco dessa vantagem competitiva? Essa é uma excelente pergunta. Na realidade, quando você fala dessa questão de análise, está falando de data science, né? E realmente empresas grandes estão implementando áreas internas de data science, é verdade. Tá? Deixa eu pegar um lado da pergunta, e eu acho que ela não é uma resposta completa. O que eu percebo? Eu percebo que as empresas brasileiras, principalmente as empresas de capital nacional, ainda têm uma imaturidade de gestão e de uso de ferramentas alta. Então, eu percebo que aquelas empresas que nasceram de empreendedorismo, que cresceram e que foram evoluindo, os donos eram empreendedores, eram tocadores, fazedores. E tipo assim, para eu fazer e tocar, eu não vou crescendo. E depois eu vejo o que eu preciso fazer. Então, eu acho que ainda tem muita oportunidade no Brasil de a gente ajudar as empresas a se organizarem, a terem processos mais eficientes, até estabelecerem áreas de data science, inteligência artificial. Quer dizer, acho que existe um gap de maturidade dentro das organizações brasileiras alto. Tá? Existe também... Bom, isso então estou falando das empresas grandes brasileiras com uma gestão talvez não tão madura.
Existem empresas brasileiras que têm gestão muito madura, né? Nós temos um cliente que ele tem uma área de criação de produtos digitais internas, mas mesmo assim, ele tem uma agenda tão pungente, tão rica de iniciativas, de desenvolvimento, de crescimento, que ele precisa de ajuda, porque ele não consegue fazer aquilo sozinho. Porque isso acontece muito também. Dentro da organização, as pessoas acabam ficando um pouco presas ao dia a dia. Ela tem que operar, ela tem que vender, ela tem que garantir que o produto chegou na loja, que o produto foi entregue no cliente, que a fábrica está funcionando. E quando é que ela vai parar para pensar, para falar como é que eu faço para produzir melhor? Como é que eu faço para reduzir desperdício? Como é que eu faço para negociar melhor com meus fornecedores? Como é que eu faço para melhorar a distribuição desse produto? Muitas vezes elas não têm tempo para isso, né? E aí elas chamam a consultoria, porque ela acaba falando, bom, eu tenho que ter um grupo de pessoas aqui que toca o dia a dia, que executa, mas eu preciso também ter um grupo de pessoas que está tocando projetos, iniciativas. E né, se você for nas organizações hoje, a agenda das pessoas é impressionante, né? As pessoas não têm tempo para nada, né? Nessa questão da dualidade emprego, qualidade de vida, ela é muito presente no mundo executivo. Então, às vezes, para você ter uma agenda, para você conseguir fazer melhorias internas, o único jeito é ou eu chamo uma consultoria, porque eu sei que aquele projeto tem um começo, meio e fim, e quando ele terminar eu não vou precisar mais daquelas pessoas, ou eu contrato um time de projetos. Isso acontece também. Algumas empresas não contratam consultoria porque decidem internalizar a função de consultoria. Eu conheço empresas brasileiras que têm um time de consultoria interno, e eles contratam pouquíssima consultoria porque eles internalizam tudo. Até porque até começou aquela história da metodologia Agile ou de criar hub interno, né? E as empresas começaram a se comer na moda, aí começaram a montar culturas internas para poder fazer esses projetos aí de forma mais ágil. E aí é tudo moda, né? Eu brinco, é moda, é moda, é moda, daqui a pouco volta para o tradicional. Moda, moda, volta para É hype. Eu gosto da palavra hype. E a gente vai para um quadro, chama Pizza da Luísa. Sempre tinha aquela sacada, aquela resposta que ninguém esperava. E toda vez que eu dava conselho para ela, toda vez que eu ia falar, Luísa, não faz isso, não faz isso, ela dizia, mãe, conselho é igual pizza, só vale de. Que pizza vocês receberam que ficou aí guardado para que vocês gostariam de dividir com as pessoas que estão nos ouvindo? Dá a palavra para o Pedro. Tem vários. Eu acho que eu recebi vários conselhos ao longo, acho que da minha trajetória até aqui que significaram bastante, mas acho que um dos principais, que não só para a carreira, mas também para a vida pessoal, acho que fez muito sentido e eu internalizei muito, assim, é que a maioria, bom, quase todo mundo, a maioria das pessoas no mundo, elas pensam muito em si mesma e elas pensam muito em como que elas conseguem fazer as outras pessoas se interessarem por ela. Então, é quase que um pensamento meio egocêntrico, individualista, assim, que quase todo mundo tem, assim, tô conhecendo uma pessoa nova, a preocupação é muito assim, como que eu faço essa pessoa gostar de mim? Como que eu faço essa pessoa se interessar por mim, se interessar pelas coisas que eu tenho para falar? E todo mundo meio que pensa assim. Então, não tem porquê, não tem sentido nenhum você, numa interação profissional ou pessoal, você tentar fazer com que a pessoa se interesse por você, porque ela tá pensando mais nela mesma, ela tá pensando mais em como que ela tá sendo recebida do que qualquer outra coisa. Então é muito mais produtivo em qualquer interação que você vai, pessoal ou profissional, você genuinamente tentar se interessar pela outra pessoa, se interessar pelo que ela tem para falar, se interessar pelo que ela tem a dizer e tentar aprender o máximo com ela e tentar conhecer a pessoa. Então, e você quase que se coloca em segundo plano na interação e você genuinamente tenta conhecer essa outra pessoa o melhor que você pode. E como consequência, porque essa pessoa está provavelmente tentando fazer com que você se interesse por ela, se você mostra um interesse genuíno,
essa pessoa vai acabar gostando mais de você e vai acabar querendo te ajudar mais. E isso vai te ajudar muito, muito, muito na vida, né? E eu genuinamente acredito que uma das habilidades mais importantes para a vida, no geral, profissional e pessoal, é você saber lidar com pessoas. Acho que grande parte do seu sucesso é saber lidar com pessoas. A parte técnica qualquer um aprende, a parte de lidar com pessoas, de saber conectar a parte técnica com a parte, né, com o lado humano, com como saber lidar com o cliente, aquela conversa que a gente estava tendo mais cedo, né? Saber ler o cliente, saber o que vai agradar, o que não vai. Isso é muito difícil, isso é muito raro, muito mais raro. Você vai acabar sendo muito mais valioso assim no mercado se você conseguir juntar as duas coisas, né? Então, acho que o conselho de parar de tentar fazer as pessoas se interessarem por você e tentar genuinamente se interessar no que as outras pessoas têm para falar e conhecer as outras pessoas, a coisa vai dar muito mais certo para você. Acho que foi esse o conselho que eu recebi, que eu internalizei muito bem, assim. E no sentido de pizza da Luísa, esse foi uma bela pizza, hein? Bela pizza que você recebeu. Bela pizza. Eu gostei dessa pizza também. Eu vou falar duas pizzas, mas são. Bom, um é o seguinte, são menos filosóficas que a do Pedro. Uma é o seguinte: não deixa a bola quicando. Faça as coisas que estão na pendência. Tira as coisas da frente. Execute. Não deixa a bola quicando na sua frente, né? Bola quicando é ruim. Então, quando você percebe que você tem que fazer algo, faça rápido, porque vai vir uma próxima e se você deixar acumular, você vai ficar complicado. Essa é a primeira. A segunda, aí sim, foi essa é quase uma pizza minha, né? A segunda, eu vou te falar, eu estou aprendendo isso até hoje, tá? A gente tem uma tendência, eu vejo isso depois. A gente tem uma tendência de fazer aquilo que a gente gosta e não fazer aquilo que a gente não gosta, né? E a gente, acho que deveria fazer até o contrário, mas tudo bem. A segunda foi uma pizza mesmo, quando eu assumi a diretoria de planejamento estratégico na PepsiCo. Na realidade, eu tive um mentor, digamos assim. E ele ficou um tempo lá trabalhando comigo, e ele falou uma coisa muito interessante, mas é uma pizza de liderança, então é mais para o pessoal que já está com a carreira um pouco mais à frente, que está lidando e liderando pessoas. Ele virou para mim e falou: Ricardo, você não faz nada. Eu olhei para ele, era um argentino, o Gabriel Garcia. Eu olhei para ele: Gabriel, como assim não faço nada? Ele falou: não faz nada. Tudo que cair no seu colo, você delega. Porque na hora que chegar alguma coisa no seu colo que você não puder delegar, você vai ter tempo. E eu lhe garanto que vai chegar um monte de coisa que você não vai poder delegar. Então, absolutamente não segure nada no seu colo que você pode transferir para outra pessoa. Então, é uma boa dica para quem trabalha com times e tem responsabilidade, é passar e delegar e dar poder para o time, né? Naturalmente, quando o time tem condição de absorver aquilo que você está transferindo. É uma pizzaria, André. Tem para todos os gostos aqui. Todas as idades aqui. É massa fina, massa grossa. Você quer de calabresa? Tem, portuguesa tem, quatro queijos tem. Mas ouvindo vocês, eu lembrei, tem a Ambev, né? Tem aquela unidade que é o BIS, que é para quem não conhece, é uma plataforma de e-commerce, basicamente, um software que apoia vendas, apoia os clientes da Ambev. E lá tem uma placa escrito mais ou menos assim, se alguém que está ouvindo aí souber exatamente, coloca nos comentários, mas é mais ou menos assim: de uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo. Então, essa mentalidade de aprender que vocês estão trazendo muito forte, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter. Vocês dois deu para ver que super inteligentes, né, com um repertório tão grande, tão vasto, e habilidade de comunicação vem nessa pizza também. Relacionamento interpessoal, super importante, vocês destacaram bastante também. Capacidade de análise, resolução de problemas, postura ética, tudo isso me parece que soa como os atributos, o cinto do Batman ali do consultor. Tem o fio condutor, que é a atitude, que é o fazer, que é o executar, cuidando do outro, lendo o outro. Isso provavelmente aqui resume um pouco do nosso episódio de hoje, né? Então, acho que é um dos episódios que mais agregam para quem já está na área ou quer entrar na área, né, André? E é muito rico ver um jovem dessa geração que representa a nova geração
com um profissional sênior que ajudou a criar o mercado de consultoria no Brasil, trocar ideia e compartilhar conhecimento de um jeito tão genuíno como aconteceu aqui agora. Queria agradecer muito vocês, Pedro, Ricardo. Foi um episódio super especial, mas tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aprenderam muito com vocês, se inspiraram e com certeza aí vão levar os frutos, as coisas aí pela carreira. Eu acho que isso é bem importante. Queria muito agradecer vocês e dizer que foi um prazer mesmo estar aqui nessa noite. Aqui é noite ainda, mas não sei quando vai rodar, vai estar mais cheio de janelas. A gente começou cedo hoje, mas finalizamos essa temporada aqui com muito glamour aqui, com muito aprendizado. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Tchau, gente. Obrigada. Gente, obrigado.